Pronto. Ok. Bom, olá pessoal, tudo bem? Eu espero que estejam todos bem, todos estudando e com a saúde mental em dia, por favor. Hoje é a nossa aula sobre o parnasianismo e o simbolismo. São dois movimentos do final do século XIX e eu espero trazer um pouco deles sobre a importância que eles tiveram na nossa literatura brasileira, no nosso sistema de literatura brasileira, como a gente vem abordando, e também que fique claro para vocês na hora de perceber a diferença que ele trouxe em relação ao passado, ou seja, em relação aos movimentos anteriores a ele, que seriam, por exemplo, em especial o romantismo, também o realismo e o naturalismo, e como que os futuros poetas também utilizaram parnasianismo ali, tá, gente? Tem um errinho, mas tudo bem, eu arrumo depois. Como eles também utilizaram das questões parnasianas e simbolistas no construir poético deles. A gente acabou de passar pela Semana de Arte Moderna, que o professor Esther trouxe para nós. A gente também passou pelas vanguardas europeias sobre o que significou ser avante do seu próprio tempo, quais eram os princípios que nortearam aquelas produções artísticas, e agora a gente está querendo retornar para tentar especificar o que era o período que tanto os vanguardistas bateram de frente e quiseram revitalizar, quem sabe até não revolucionar as nossas artes. Eu vou trazer aqui para vocês um conteúdo anterior, que é, por exemplo, assim. Quando a gente fala de sistema literário, eu vou trazer muito daquilo que um crítico nosso fala pra caramba, que é o Antônio Cândido. Ele fala assim: para que haja um sistema literário, é preciso ter um autor, claro, a gente precisa ter um público, claro, e a gente precisa ter a obra. São esses três pilares que fazem com que aconteça a construção de um sistema literário. O autor vai produzir a obra e vai ter um público leitor. Então, a gente consegue perceber a importância e o surgimento de um sistema literário em uma nação quando essas três coisas acontecem e quando a referência entre a poesia produzida por um passado por um poeta do presente, como, por exemplo, a relação que Manuel Bandeira, por exemplo, tem de reação à poesia parnassiana, ou simbolista, pré-modernista, etc. Ok. A gente vai tratar hoje realmente apenas parnasianismo e simbolismo. Trouxe alguma coisinha dos modernistas porque ele é uma das matérias que mais cai e eu também quero fazer uma comparação para vocês entenderem melhor o que significa ser parnasiano e simbolista. É, Depois a gente pode trabalhar mais à frente um pouco sobre o, o pré-modernismo e etc. Mas matérias para frente, gente. Tudo bem. Vamos começar sobre o parnasianismo. Olhe bem essa imagem. Qual é o motivo dela? Quais são as características dela? O que ela representa? É, Ao que ela está remetendo? Eu deveria ter trazido a data dela, mas me perdoe, eu me esqueci. Mas de toda forma, a gente consegue perceber de que essa é uma pintura possivelmente do renascentismo, porque ela, além de ter perspectiva, lembra que a gente trabalhou nas vanguardas de que uma das lutas deles eram era contra o academicismo das artes plásticas.
E uma das coisas, principalmente no cubismo, que eles bateram de frente pra caramba, foi com a perspectiva. É, e uma outra coisa que eles bateram de frente foi com a grande importância que se dava à pintura, à cultura helênica e romana. Helênica, eu estou falando das culturas gregas, é, é, e romana, que é a influência que o Império Romano teve das culturas gregas, né? Então, aqui nós temos possivelmente divindades ou não. Bom, nós temos divindades ali, é, simbolizando esse passado grego. Ou seja, o que seria o parnasianismo? Ou o Parnaso? Ok. Vamos às características dele. Eu acho que não mudou ainda. Não mudou ainda, né, Gemima? Não, não mudou ainda não, tá no parnasianismo ainda. Perfeito. Ah, agora Mudou. mudou. Ok. Ok. Vamos então às características dele. Ok. Este foi um movimento unicamente presente na poesia. Se a gente vai para as ideias realistas, a gente vai perceber que o realismo e o naturalismo, se contrapondo ao romantismo, eles se focaram em específico na prosa, no romance. É de lá, por exemplo, que a gente vai ter, sei lá, Germinal, do Émile Zola, ou mesmo Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ou até ainda um livro naturalista que é muito citado, O Cortiço, por exemplo. Tem ainda o Bom Crioulo também. Ah, bom, tem vários outros, gente. Mas tanto o realismo quanto o naturalismo, eles se firmaram mais na prosa, no romance. O parnasianismo e também o simbolismo, mais o parnasianismo aqui, eles se focaram, o parnasianismo se focou na poesia em contraposição à poesia que era feita pelos românticos. Ok. Etapa conclusiva do século XIX, carência de novas formas poéticas. Por exemplo, se a gente considerar que o romantismo vai surgir ali, por exemplo, em 1780, mais ou menos, que foi uma resposta ao universalismo e ao racionalismo iluminista que fazia parte do pensamento da época, e que isso tem uma grande importância e que permanece nessa efervescência de, de produção literária até mais ou menos 1840, 1850, a gente vai perceber que a estética que o romantismo trazia, ela acaba não mais respondendo às demandas da realidade dela. Ou, vamos trazer uma outra palavra um pouco mais pedestre, os artistas estavam cansados. Imagina só, vamos lá, se a gente considerar que o romantismo ainda vai ter outras obras posteriores a essa data que vou dizer. Por exemplo, Os Miseráveis, que trouxe um exemplo aqui para vocês. É, que é de 1863, por exemplo. Mas vamos considerar que o romantismo, a grande efervescência dele, vai acontecer até 1850, etc. Vamos lá, vamos lá, 70 anos produzindo a mesma coisa. Será que não me enche o saco? Perdoe-me ser bem pedestre aqui, mas é mais ou menos isso, gente. Quando é que a gente fala, por exemplo, do esgotamento das formas poéticas, a gente não apenas está dizendo de que aquela forma poética, na hora de tentar apreender a realidade para produzir o poema, a gente também está dizendo de que os artistas estão querendo novidade. Ou seja, eles encheram o saco. Então,
é isso. Me permita e me perdoe por ter utilizado essa palavra muito pedestre. Ok. Este foi um movimento franco-brasileiro, ou seja, foi apenas na França e no Brasil. Olha que interessante, do mundo inteiro, apenas França e o Brasil. A gente pode fazer bastante questões sobre isso, como, por exemplo, uma certa dependência intelectual do século XIX à França que nós tivemos. Então, por exemplo, o século XIX foi o século que adquirimos a nossa independência, né? Em 1822. E está errada aquela data ali. Eu vou arrumar antes de ser disponibilizado esse PowerPoint para vocês. É 1882. Mas ok. Se a gente considerar que em 1822 o Brasil adquire a independência dele, de Portugal, né? E logo depois, para se constituir enquanto nação, enquanto as nossas elites, para se manter fortes, também explorando o povo, claro, acabou se aproximando muito da Inglaterra de um ponto de vista econômico, os nossos intelectuais se aproximaram muito da França, até porque era a capital do século naquela época. Isso tudo é um epíteto dela, tá, gente? Então, isso é muito questionado, mas para fins didáticos, isso é legal. Questionem isso e contrapõem-se a isso também depois. Ok. É, Portanto, na França, em 1850, Leconte de Lisle, esqueci de traduzir esse nome para saber como traduzir, não, saber a pronúncia desse nome. Vocês, se vocês souberem francês, vocês sabem como pronunciar essa palavra. Eu não sei ainda. Ele trouxe, e eu acho que o nome do poema, do livro de poemas dele é Poemas, eu acho que é isso. Eu vou colocar essa informação ali também. No Brasil foi em 1882, gente. Não é 22 não, por favor. E Teófilos Dias foi o autor responsável com o livro Fanfarras. Ok. É, olha essa data importante. Em 1881, a gente tem um lançamento de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que, de uma forma bem didática, quando que a gente coloca a história na nossa frente e divide ela em períodos, quase em caixinhas, a gente vai ver que, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Dom Casmurro, do Machado de Assis, é a obra literária que abre um novo movimento literário, que é o realismo. Então, olha para vocês verem a grande relação que o parnasianismo tinha com o realismo. São, de certa forma, contemporâneos. Ok. Esse foi um movimento conservador e purista. Ele queria trazer novamente os parâmetros clássicos para o fazer poético deles. Então, por exemplo, se a gente levar em consideração que no romantismo a grande novidade deles era compreender a forma, a arte como uma expressão artística, como um sentimento tão forte que bate em nós, e a forma como a gente expressa é a forma verdadeira dele. É a forma pungente, é a forma que tem todo o conteúdo sentimental, verdadeiro, até mesmo racional que aquele poema traz. Ou seja, eles não trabalham muito com a forma. Claro que vai ter trabalho com a forma, mas não é um trabalho da mesma forma como é trazido aqui no parnasianismo. A forma que bom, não vou falar sobre isso ainda. Um minutinho. Então, eles quiseram trazer os parâmetros clássicos. Eles quiseram retornar a, ao nosso passado
greco-romano em aprender as formas que eram utilizadas naquelas épocas, os motivos, por exemplo, as temáticas. Eles quiseram retornar aos parâmetros clássicos. E quando eu estou falando parâmetros clássicos, eu estou falando, por exemplo, principalmente do soneto. O soneto é aquele poema feito por dois quartetos e dois tercetos, ou seja, poemas formados com estrofes de 4 versos e poemas formados com estrofes de 3 versos. Dois quartetos, dois tercetos. Ok. Essa é uma forma muito clássica, porque ela já vem sendo utilizada pelo sistema ocidental de literatura a long time ago, por exemplo, há muito tempo. Então, a gente vê Petrarca e Boccaccio no início do renascentismo. Eles trazem já o soneto como a forma poética deles. A gente vai ter Camões, que foi um ótimo sonetista, um classicista, né? Então, a gente percebe que esses parâmetros clássicos são as formas de prestígio dentro de um sistema literário. O Parnaso é o lugar mitológico dos poetas vivendo pela e para a poesia. É um lugar mitológico dentro da cultura helênica, é, que era onde os poetas tinham contato com as musas. Aí uma outra característica deles, romper com as vulgaridades propostas pelos românticos. Vamos um pouco ao nosso querido Aloysio Azevedo, não. Ai, meu Deus do céu, esqueci o nome do bendito. Não é Aloysio Azevedo. Álvares de Azevedo. Por exemplo, é, tem poemas dele sobre necrofilia. A grande influência também nele de Lord Byron, que foi um poeta inglês que ficou muito conhecido por relações um tanto incestuosas. Então, esse movimento parnasiano, eles queriam romper com as vulgaridades propostas pelos românticos. Eu estou trazendo, gente, isso que eu falei de necrofilia e de incestos, não é todo romantismo, mas essas questões estavam ligadas também a alguns românticos. Estou especificando bem, pelo amor de Deus. Mas as vulgaridades que os parnasianos se voltaram a, por exemplo, a, a forma não muito esquemática e ourivelmente, ou seja, tipo, trabalhada com esforço exímio, que é o que a gente vai perceber nos poemas parnasianos. É isso. Essa é uma vulgaridade romântica. Vulgaridade romântica também. A, a abordagem sentimental de um amor perdido. Por exemplo, os parnasianos vão se focar mais precisamente na descrição de objetos, vão se focar na, na relação metalinguística em você escrever um poema falando de um poema, falando do produzir poético. Eu trouxe um, um poema que trabalha isso. Ou seja, a temática não poderia ser vulgar. Ou seja, o que não é vulgar para os parnasianos? Falar de forma exímia e muito bem artificialmente trabalhado, construído o poema. E quando eu digo construído o poema, eu estou falando de versificação, de ritmo, estou falando de estrofação. Ok. A temática não poderia ser vulgar.
A busca dos parnasianos era pelo belo. A forma é fundamental. Olha, dessa vez mudou. Arte pela arte e arte sobre a arte. Ela deveria ser sobre si, ao ponto de fazer uma homenagem ao feitio artístico. Isso acaba sendo artificial, que é, por exemplo, que os simbolistas vão bater de frente com os parnasianos. A arte, a expressão do poema acaba sendo tão trabalhada, tão racionalmente pensada, de que talvez a expressividade que trazia um certo sentimento verdadeiro por estar sendo vivido naquele momento em que o artista colocava o sentimento dele no papel, acaba ficando perdida, perdendo importância. Então, e que também, gente, por exemplo, a gente vai perceber que era algo romântico e que também, posteriormente, os modernistas trouxeram. Assim, ela se esvaziava também do contato social, de carregar questões sociais, como a denúncia das injustiças. É um movimento alienado. É um movimento alienado porque não está trazendo, por exemplo, se a gente está levando em consideração, vamos trazer é, o, os contextos da França e do Brasil. Na França, a gente vai ver o surgimento do proletariado lá, ou seja, é, é, o, a exploração do trabalho do proletariado, de, sei lá, jornadas de trabalho de 16 horas, por exemplo. Ora, cadê os artistas para produzir uma obra de arte para que a gente possa conhecer melhor essa realidade trazida que a gente está vivendo, entendeu? Os artistas nada mais é do que, por exemplo, diagnósticos do nosso tempo. E também a arte nos permite compreender é, coisas que estão na nossa realidade e que um discurso científico, historiográfico, filosófico, muitas vezes não consegue trazer para a gente, porque isso é muito racional. Quando que os artistas trazem isso um tanto para a emoção, a gente consegue compreender coisas que também estão presentes naquele período que o discurso historiográfico e filosófico não consegue abarcar. Eles tinham a questão de objetivismo e universalismo. Eles falavam objetificamente sobre um vaso chinês, por exemplo, um vaso grego, e ao mesmo tempo que, para eles, isso deveria ser universal, ou seja, abordado, proposto para todos. Só que daí eu penso, né? Quem é que tinha possibilidade de escrever uma arte sobre uma arte pela arte, uma arte pela arte? É só aquela pessoa que não precisava trabalhar também, né? Cientificismo e positivismo, portanto, não há religiosidade. Uma das coisas que os simbolistas vão trazer posteriormente é a importância da religiosidade no produzir poético deles, a forma como eles tentam tocar nesse sentimento, nesse, como eu posso dizer, nesse conhecimento religioso que também é dado na realidade. Eles tentam tocar isso. E aqui, pelo cientificismo e pelo positivismo, que são duas correntes filosóficas que pregavam pra caramba não apenas a razão, mas também uma, uma ciência com base na comprovação. é, Qual que é o nome da palavra? Estou fugindo da palavra. Comprovação empírica das coisas na realidade. É, E o positivismo foi aquela, aquela tradição filosófica que considerava
o que considerava o percurso humano como um grande processo de progresso. Que a gente vai perceber que não é bem assim, né? Tipo, a gente tem progredido, sim, mas, tipo, da forma como os positivistas traziam, acho que não, né? A grande derrubada do cavalo deles, a grande queda do cavalo deles, vai ser, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, que nunca se matou tanto quanto naquele tempo. Em tão pouco tempo, matar tanto. Nesse sentido. 4 anos de guerra. Eles já tinham passado, por exemplo, a Europa tinha passado por, sei lá, a Guerra de 100 anos, que não matou tanto em tão pouco tempo quanto foi a Primeira Guerra Mundial, e ainda uma outra coisa sobre a utilização de descobertas, invenções, desse período cientificista e positivista que eles estavam pensando, vamos levar a humanidade a um progresso maior, etc. O progresso foi a morte, né? Que é, por exemplo, quando a gente vê a obra, é, por exemplo, Guernica, do Picasso. É para isso que a humanidade se encaminhou. Tô sendo bem pessimista, sim, mas, tipo, só para contrapor um pouco os parnasianos, porque eles me irritam um pouco. Mas tudo bem. Temas baseados na realidade, objetos e paisagem, fatos históricos, mitologia grega, cultura clássica, etc. Busca pela perfeição formal, quase uma sacralidade e culto à forma. Preocupação com a estética, a metrificação, a versificação, utilização de rimas ricas e palavras raras. Quando a gente fala rimas ricas, estou falando de fazer a relação entre palavras de outras classes gramaticais do que não a mesma. Por exemplo, bom, não vou conseguir trazer uma agora, mas fazer uma rima entre um adjetivo com um substantivo, ou até mesmo de um substantivo com um verbo. Como que eu posso? Por desdobramento, rimas pobres seriam aquelas rimas feitas dentro de uma mesma classe gramatical. Ok. E palavras raras, a gente vai ver posteriormente. Eu trouxe para vocês um, um, um glossáriozinho para todos os poemas que a gente vai abordar dos panasianos, porque são palavras que não estão no léxico comum, nem mesmo da própria intelectualidade. São, sei lá, algumas palavras que estavam presentes no dicionário. Ah, o significado dela é o que eu estou querendo trazer e, e vai encaixar muito bem aqui na minha forma. A forma é o primordial aqui, gente. Então, tudo bem, eu vou usar. Aí, tipo, são palavras que nem mesmo a própria intelectualidade usava. Referência à estrutura fixa do soneto, descrição visual bem detalhada, trabalho belo artístico e é um fruto do racionalismo da época. Ok. A gente trabalhou, então, trouxe essas características dos parnasianos. Foram essas. E eu quis trazer aqui para vocês o contraponto de Victor Hugo em Os Miseráveis. Por quê? Enquanto os parnasianos podem ser considerados alienados, porque eles não estão abordando a, a realidade, o social, a gente vai perceber que, tipo, naquela mesma época, surgia Os Miseráveis do Victor Hugo, que foi talvez um dos livros mais importantes na abordagem da, das injustiças sociais, que a desigualdade social trazida pelo desenvolvimento do capitalismo trazia. Por exemplo, e daí eu quero contrapor essa que é uma arte que quer trabalhar com o social, quer fazer denúncia social, com uma arte que estava que estavam aquém, mais específico, do social que eles próprios propriamente viviam. Por isso que eu digo, por isso que é dito na historiografia literária de que os parnasianos eram alienados, porque eles
não estavam aware, conscientes. Eles talvez estavam, mas eles não queriam trazer isso para a produção artística. Porque trazer o social para a produção artística, e ainda até hoje, era considerado como defeituoso. Por exemplo, como essa concepção de arte social ainda não é muito bem vista, quando a gente olha para a produção da Toni Morrison, que é uma escritora negra americana, ela vai trazer no prefácio de Sula, que é uma das, acho que é a segunda ou terceira obra dela, é um romance, de que na época dela os críticos não olhavam bem para as obras que queriam abordar o social, em específico a segregação racial nos Estados Unidos e toda a forma como a nação dela se erigiu com base num racismo estrutural, não apenas institucional, mas também cultural. E ela quis abordar isso no livro dela, e ela fala. E assim, gente, a, a obra é fantástica. Ela consegue trabalhar tanto com uma concepção de arte, que seria pela arte, uma arte bela, trazendo também, por meio dela, os conflitos sociais do seu próprio tempo. Foi para Toni Morrison. Vamos voltar para Victor Hugo e Os Miseráveis. Enquanto, por efeito de leis e costumes, houver proscrição social, forçando a existência em plena civilização de verdadeiros infernos e desvirtuando, por humana fatalidade, um destino por natureza divino. Enquanto os três problemas do século, a degradação do homem pelo proletariado, a prostituição da mulher pela fome e a atrofia da criança pela ignorância, não forem resolvidos. Enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. Então, olha para você ver a força desse desse prefácio aos Miseráveis, como que essa é uma literatura engajada. Eu não gosto dessa palavra, porque literatura engajada vai ser posteriormente essa palavra, mas como que já aqui em 1862 está sendo trazido para a produção artística a abordagem dos conflitos sociais e que era considerado pelos parnasianos uma certa vulgaridade. Lembrando, gente, que é, quem trabalha. Bom, não, perdão, fecha aspas aqui mesmo, não vou trazer isso, não. Ok. Essa é a nossa tríade parnasiana. Alberto de Oliveira, será que o meu mostra? Ok. Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. Essa é a nossa tríade parnasiana, os nossos três parnasianos. Houveram outros, tá, gente? Só que esses foram os mais importantes. Alberto de Oliveira, ele nasceu em 1857 até 1937. Esse cara viveu, portanto, 80 anos. Ele passou pelo Império, ele passou pela proclamação da, da República, passou pela abolição da escravatura, passou pela Primeira República e chegou até a Era Vargas. Olha para vocês verem o quanto que esse cara teve de história. Ele foi farmacêutico, professor, poeta, considerado um mestre da estética, o mais perfeito dos poetas parnasianos. Destacava em seus poemas a perfeição formal, a métrica rígida e a linguagem esmerada. Enquadrado no parnasianismo a partir de seu segundo livro, Meridionais. Ok. A Janela e o Sol, Sonetos e Poemas, de 1886. Deixai-me entrar, dizia o sol. Suspende a cortina, só abre-te. Preciso do íris trêmulo ver que o sonho acende em seu sereno virginal sorriso.
Dá-me uma fresta só do paraíso, vedado, se o ser nele inteiro ofende. E eu, como eunuco, estúpido, indeciso, ver-lhe-ei o rosto que na sombra esplende. E fechando-se mais, zelosa e firme, respondi à janela. Tente, ousado, não te deixe passar, eu nécia abrir-me. E esta que dorme, o sol, que não diria, ao ver-te o olhar por trás do cortinado, e ao ver-se a tempo desnudada e fria, trouxe aqui o nosso pequeno glosáriozinho. Íris, espectro luminoso produzido pela difração da luz branca. Eunuco, indivíduo débil, impotente, física ou espiritualmente. Eunuco também está relacionado, gente, àqueles homens que no Oriente cuidava das mulheres nos haréns. E para isso eles tinham os seus testículos cortados. Então, eles eram impotentes sexual. Nécia, ignorante, estúpido, incompetente. Olha para vocês verem, esse poema está sendo sobre uma janela e um sol, do sol tentando atravessar a janela para tentar relar o corpo daquela mulher que dorme. Então, a gente está vendo aqui um, um- uma certa. Bom, não é metaforização, tá faltando a palavra aqui para caracterizar a abordagem de objetos, etc. Não é nem personificação, uma outra palavra. É ligada à fábula. De objetos falando, é, trazendo algum drama, etc. Deixar-me entrar, dizia o sol, suspende a cortina, só abre-te. Preciso o íris trêmulo ver que o sonho acende em seu sereno virginal sorriso. Dá-me uma fresta só do paraíso, vedado se o ser nele inteiro ofende. E eu, como eunuco, estúpido, indeciso, ver-lhe-ei, ver-lhe-ei o rosto que na sombra esplende. Olha, tá vendo? Eita, volta. Ok. Uma aspa, outra aspa. Aqui tá trazendo para a gente a fala do sol. É, e aqui a gente vai ter a resposta depois da janela, ou seja, um diálogo. Só que preste atenção na rima que eles fazem com as últimas palavras. Suspende, preciso, suspende, acende, preciso, sorriso, paraíso, indeciso, ofende, esplende. Viram? Firme, abrir-me, ousado, cortinado, diria fria. Se a gente fosse fazer, eu não sei fazer metrificação, gente. A gente vai perceber que, tipo, aonde ai, como que é o nome? As sílabas poéticas deveriam estar, estão. Raimundo Correia. Eu já passei por ele, porque é, a gente tem outros poemas para ler. Foi magistrado, professor, diplomata e poeta, parnasiano a partir do livro Sinfonias. Atuava como autor romântico, com claro diálogo com Castro Alves e Gonçalves Dias. Temas preferidos: perfeição formal dos objetos e a cultura clássica. Usa versos impressionistas para cantar a natureza. Poesia de meditação, tendo o pessimismo e a desilusão como características. O Misantropo. Está em Versos e Versões de 1887. A boca, às vezes, a boca, às vezes, o louvor escapa e o pranto aos olhos. Mas louvor e pranto mentem. Tapa o louvor a inveja, enquanto o pranto a vesga hipocrisia tapa. Do louvor com que espanto, sob a capa vejo tanta dobrez,
ludíbrio tanto. E o pranto em olhos vejo, com que espanto, que escarnecem dos mais, rindo a socapa. Porque, desde que esse ódio atroz me veio, só traições vejo em cada olhar venusto. Porque, desde que esse ódio atroz me veio, só traições vejo em cada olhar venusto. Perfídias só em cada humano seio. Acaso as almas podereis sem custo ver perspícuo e melhor só quando odeio? É preciso odiar para ser justo? Um soneto, dois quartetos, dois tercetos, todo formado por rimas. As rimas sempre estando postas nos últimos versos. E eu quis trazer aqui como que esse poema é racional. Porque, por exemplo, vamos para este período aqui. A gente precisa parar e prestar atenção no fluxo das palavras que ele está trazendo e como que um é muito encadeado ao outro. A boca, às vezes, o louvor escapa e o pranto aos olhos. Às vezes, da boca, o louvor é feito e os olhos, o choro. A boca, às vezes, o louvor escapa e o pranto aos olhos. Mas louvor e pranto mentem. Ele trouxe os dois, é, os dois sujeitos que eles estão trabalhando aqui, só que eles são mentirosos. Tapa o louvor a inveja, ou seja, esconde o louvor a inveja, ou seja, o louvor está tentando esconder a inveja que a pessoa sente, enquanto pranto, a vesga hipocrisia tapa. É uma coisa escondendo a outra. Do louvor com que espanto, sobre a capa, veja tanta dobrez, ludíbrio tanto. Dobrez, fingimento, falsidade. Ludíbrio, enganar. Do louvor com que espanto, sob a capa vejo tanta dobrez, ludíbrio tanto. E o pranto em olhos vejo, com que espanto, que escarnecem dos mais, rindo a socapa. Ação de enganar maliciosamente. Olha quantas palavras para dizer que a pessoa não está sendo verdadeira. E isso de um misantropo. Ou seja, misantropo é aquela pessoa que, que, que detesta as mulheres. Tem uma certa aversão às mulheres. Porque desde que esse ódio atroz me veio, só traições vejo em cada olhar venusto. Perfídias só em cada humano seio. Além de ser um poema muito racional, muito bem trabalhado, tendo não apenas rimas nas últimas palavras, mas também rimas internas, como tanto e pranto. É, ele também é muito pessimista, porque o cara está se questionando assim, porque só vejo o mal nas mulheres, entendeu? Porque eu só vejo isso. Vamos para outro. Olavo Bilac. Esse todo mundo fala que é parnasiano, e ele teve uma obra plenamente parnasiana. Usava linguagem elaborada, com inversões na estrutura gramatical e a busca pela perfeição métrica. Panóplias, Via Láctea, Sarsa, Sarsa de Fogo, Alma Inquieta, As Viagens e Tarde são as obras dele. Ok. Eu trouxe esse poema porque ele, para mim, é um dos melhores poemas para abordar a, a arte sobre a arte. Bora lá ler ele. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor, com ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Imito, e pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso corre, por servir-me sobre o papel, a pena como em prata firme, corre o cinzel.
Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste. Cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Torce, aprimora, alteia, lima a frase, e enfim, no verso de ouro, engasta rima como um rubi. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito, e que o lavor do verso acaso, por tão sutil, possa o louvor lembrar de um vaso de becerril. E horas sem conta passo, mudo o olhar atento, a trabalhar longe de tudo o pensamento. Porque ao escrever, tanta perícia, tanta requer, que ofício tal nem a notícia de outro qualquer. Assim procedo, minha pena segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma. Bora lá. Eu acho esse poema muito bonitinho, eu gosto dele, porque ele é muito certinho. Ele tem as rimas onde deveriam estar. A gente possui, por exemplo, é, talvez aqui quintilhas e cestilhas. Cestilhas são os versos maiores, quintilhas são os versos. Cestilhas são de 6 versos e quintilhas de 5 versos. Sílabas poéticas, me permita. Ok. É, e daí aqui ele está comparando, gente, a, o trabalho do poeta ao trabalho minucioso do ourives, daquela pessoa que trabalha com pedras preciosas. Ele está comparando os dois. É, e ainda fazendo um louvor à deusa serena, serena forma. Lembra aquelas características que a gente trouxe? Uma sacralização da forma? E a social aqui? Não. E eu não consigo ver. Mas pode ter, claro. Porque, afinal de contas, é um texto literário e toda literatura está baseada em algum contexto social, econômico, cultural, etc. A gente pode tirar o social daqui quando, por exemplo, a gente olha para a história do autor e percebe que ele é uma pessoa da elite, viveu a vida toda da elite, então ele poderia ter tempo para escrever poesia. Estou falando dentro do contexto dele, gente, tá? A gente trabalha hoje e também produz poesia. Ainda bem, né? Bom, bora lá para outra. Profissão de fé. ênfase no esmero e confecção formal do texto poético. Perspectiva formal se resume na poesia. A métrica, a rima, a estrofação, o ritmo, aspectos muito mais do como fazer poesia. A ideia veste. É muito mais importante a roupa que esse poema vai ter, ou seja, a forma espacial no papel. Servem a deusa serena, serena forma, sobre a arte, algum utensílio artístico utilizado para a confecção do poema. Ok, nossa contraposição, porque é o que eu gosto de trazer. Contraposição, um pouco de conflito, porque afinal de contas, é isso que deixa um pouco interessante a nossa vida também, né? Eu já trouxe esse poema na aula sobre futurismo e cubismo, mas eu quero trazer ele de novo para que vocês consigam perceber a diferença entre um poeta e outro. Que vocês consigam perceber como eles acabam, não talvez intencionalmente, mas fazendo diálogo entre um e outro pela contraposição, pela diferença. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocal. Abaixo os puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo.
seja contabilidade, tabela de cosseno secretário do amante exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar e agraves mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero saber do lirismo que não é libertação. Eu não sei vocês, mas aqui o Manuel Bandeira está sendo muito debochado, tá passado, com os poetas parnasianos. Eu não sei vocês, eu sinto isso. Se vocês pensarem o contrário, tipo, tá louvando, tipo, vamos conversar, me manda uma mensagem, porque não tá certo isso não, mas ok. Aqui ele tá sendo muito debochado, gente. Essa palavra eu amo, mas ele tá sendo. Ele tá batendo de frente com todas as características e perspectivas que o parnasianismo trazia. Por exemplo, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. As construções, sobretudo a sintaxe de exceção. E aqui o Manuel Bandeira faz isso até mesmo já no nível poético, porque ele não coloca vírgula entre as palavras. Olha aqui. O lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Se a gente fosse trazer esse livro, tirasse ela, né, da pungência que é essa expressão e trouxesse ela também para a norma, a gramática normativa, a gente colocaria vírgula em um monte de lugar aqui. Porque adjunto é aposto, é enumeração, entendeu? Em um monte de lugar aqui a gente colocaria. Só que os modernistas estavam querendo bater de frente até mesmo com essas prescrições gramaticais, que é, por exemplo, algo que não acontece muito com os com os parnasianos. Eles querem construir dentro da prescrição poética, gramatical. Ok. Bora ao simbolismo agora. Eu não sei vocês, eu gosto muito de Van Gogh. Quando eu descobri que ele tinha certas influências simbolistas, eu falei, ah, que fofo. E eu gosto de Van Gogh antes dele ser modinha, tá? Então, não me critiquem, mas tudo bem. Se criticar também, tudo bem. Ok. Características. Bora lá. Crise social e pessimismo do final do século XIX. As grandes revoluções do fim do século XVIII e também o desenvolvimento da ciência não mais são vistas com efervescência e otimismo. No Brasil, se inicia em 1893 com a publicação de Missal e Broquéis de Cruz e Souza. Ele, mais Alfonso Guimarães, são os representantes do movimento no Brasil. Linguagem subjetiva, imprecisa, vaga, transcendental, sensorial, fluida, onírica, libertária, expressiva, musical, criativa, mística, misteriosa, sensual, espiritual. Olha quantas palavras para se referir ao mesmo, ao mesmo movimento. Recusa a racionalidade, bater de frente com os ideais realistas. Subjetivismo, individualismo. Individualismo. Tá ali em negrito com intenção. Não é gratuito nem avulso. Imaginação. Espiritualidade e transcendentalidade. Subconsciente, inconsciente. Figuras de linguagem mais comum. Sinestesia, literação, sonância. Ok, bora lá. Crise social e pessimismo do final do século XIX. As movimentações também dos trabalhadores, por exemplo, começam a acontecer, né? Eles não vão ficar totalmente quietos diante das injustiças que eles estão trazendo. Mas também um certo pessimismo vai estar muito presente, porque será que esse progresso que a ciência nos prometeu trazer está trazendo? Será que também a forma como esse
capitalismo burocrático que tá sendo trazido está colocando o indivíduo onde? Na repartição pública? E tendo lá a vida de um triste fim de Policarpo Quaresma, por exemplo? Então, são coisas. E uma outra coisa também, que o simbolismo tinha um teor religioso muito forte, muito presente. Eles faziam sugestões, eles tentavam tocar nessa matéria religiosa que não apenas é um dado cultural, mas que também para eles é um dado constituinte da realidade. É um dado que extrapola o racionalismo que os positivistas, cientificistas traziam na hora de compreender a realidade. Então, transcendental tá tentando ultrapassar essa barreira imanente nossa e tentando tocar sensivelmente um teor religioso que há na realidade para eles, né? Ok. Quais eram as ideias realistas? Realismo, naturalismo e parnasianismo. O simbolismo surge para combater essas ideias. Semelhanças ao romantismo, quando traz a subjetividade. Olha aqui, bora lá. Enquanto a gente pode trazer e considerar o parnasianismo como o culto à forma, a objetividade e universalidade, a gente pode considerar o simbolismo como um movimento que sugere, porque a gente não consegue comprovar, porque a gente não consegue abarcar de forma plena. A gente consegue abarcar de forma plena, sei lá, um livro, mas a gente não consegue abarcar de forma plena, sei lá, a graça. A gente não consegue materialmente segurar ela. Ok. Então, eles sugerem a graça, a, a religiosidade. E tenta tocar, se aproxima. Ok. Isso é muito subjetivista e individualista, porque, gente, religiosidade, espiritualidade é muito de cada pessoa. Tem pra gente que isso faz sentido e é constituído da realidade dela, na vida que ela leva, mas tem gente que não. E tá tudo bem. Ok. Entendeu? Ou seja, eu estou querendo dizer de que esse sentimento religioso é um sentimento muito pessoal, individual, subjetivo dos indivíduos. E a gente está trazendo também uma importância a esses indivíduos. Saíram do centro econômico do Império, como Rio de Janeiro e São Paulo. Ah, perdão. Traz os sentimentos de forma mais sugestionada, iludidas, não metaforizadas ou comparadas, como no romantismo. Mistério, místico, espiritual, tentativa de compreender a condição humana do ponto de vista metafísico, características ligadas ao indivíduo. Já disse. Vamos lá, o nosso João da Cruz de Souza. Ele é talvez o primeiro poeta, eu estou falando talvez porque eu não sei, talvez o primeiro poeta negro a figurar o cânone brasileiro, gente. E a vida dele não foi fácil, não, tá? A gente consegue perceber isso através dos poemas dele. Em 1861 a 1898. Cara, ele viveu muito pouco. Ele viveu, sei lá, 37 anos. Acho que é isso, né? Precursor do simbolismo no Brasil, nascido em Florianópolis, obra marcada pela musicalidade e espiritualidade. Temáticas individualistas, satânicas, sensuais, o sofrimento, a cor branca. Outras obras, Tropos e Fantasias, Faróis e Últimos Sonetos. Eu tinha trazido todo o poema Antífona do livro Broquéis. Vou deixar para vocês lerem. Eu não vou ler tudo, porque ele é muito grande. Ele é um livro, é um poema de 40 versos. Mas eu vou ler principalmente esses quatro quartetos, quatro estrofes primeiras aqui, para
demonstrar como que é sugerido as coisas. As coisas não são abordadas de forma objetiva. Antífona. Ó formas alvas, brancas, formas claras de luares, de neves, de neblinas. Ó formas vagas, fluidas, cristalinas. Incensos dos turíbulos das aras. Formas do amor, constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes, mávidas, perdão, frescuras, e dolências de lírios e rosas, indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso, trêmulas, extremas, requiem do sol que a dor da luz resume, visões, salmos, cânticos serenos, surdinas de órgãos flébeis, soluçantes, dormências de volúpicos venenos, sutis e suaves, mórbidos radiantes. Parei aqui. Do que o cara tá falando, sabe? Do não há especificação do objeto poético dele. Tudo aqui é sugerido, perdão. Tudo aqui é sugerido. E olha como as formas são. E olha como que a poesia vai se dando de forma melodiosa. E como que é, nada é tratado com objetividade. Ó, formas alvas, brancas. Imagina, gente, esse cara. Não sei se vocês são católicos ou se já foram a alguma missa, mas imagina o seguinte: o cara tá sentado na igreja enquanto tá rolando a missa e tá passando um coroinha, sei lá quem seja, com um turíbulo. Turíbulo é é um negócio que eles jogam incenso em toda a igreja. Tem um significado litúrgico isso dentro da missa, etc. E a fumaça não possui forma. É isso que ele está tentando trazer aqui. E ele está sugerindo. Ele não está abordando. Tem como abordar a fumaça? Tem como a gente morder a fumaça? Tem como a gente pegar a fumaça? Não tem. Se vocês fizerem, me fala como faz. Eu não consigo, mas tudo bem. Então, eu quero trazer aqui para vocês como que as coisas no simbolismo são sugeridas, elas não possuem uma objetividade muito clara. Elas são mais a expressão da subjetividade de um indivíduo. E essa subjetividade ainda não está em consonância com possivelmente as classes dessas pessoas. E daí, por isso eu estou trazendo isso, porque os parnasianos e os simbolistas também são considerados autores alienados, alienados do social. Não vou ler. Alma solitária. Livre, ser livre da matéria escrava, arrancar os grilhões que nos flagelam e livre penetrar nos dons que selam a alma e lhe emprestam toda a etérea lava. Livre da humana, da terrestre bava, dos corações daninhos que regelam, quando os nossos sentidos se rebelam contra a infâmia bifronte que deprava. Livre, bem livre para andar mais puro, mais junto à natureza e mais seguro do seu amor, de todas as justiças. Livre para sentir a natureza, para gozar a universal grandeza, fecundas e arcangélicas preguiças. Bora lá. A gente trouxe uma das palavras do simbolismo como libertário. Ok, libertário vai trazer liberdade, etc. Mas essa é uma liberdade do trabalhador? Não sei. Eu estou falando muito desse ponto de vista marxista, trazendo essas considerações sociais, de luta de classes, etc., porque a minha próxima aula vai ser sobre o nosso romance de 30, a segunda geração do romantismo. Cadê? Cadê? Aqui. Segunda geração do romantismo. E não tem como a gente abordar essa literatura sem a gente falar sobre isso. E eu quero trazer para vocês, tentar mostrar nesses poemas a falta de uma consciência de classe, a falta de uma consciência da luta entre as classes,
Porque essa é uma das coisas que eles vão abordar. Ok. Mas aqui, gente, a gente está falando de uma liberdade, mas metafísica, não dentro de um condicionamento social. Por exemplo, é muito voltado em, sei lá, princípios enormes, grandes, quase intocáveis, que é, algumas vezes, como que a metafísica traz para a gente. A metafísica é uma área da realidade que vai tratar sobre o ser das coisas, etc. Vai pensar de um ponto de vista um tanto idealista, assim. Bom, não sei. A sua professora de filosofia, ou seu professor de filosofia, que eu acho que é o Lucas, que é um grande amigo meu, vai falar para vocês. E ele pode me corrigir. Eu espero que ele me corrija, tá bom, Lucas? Ok. Livre, ser livre da matéria escrava, arrancar os grilhões que nos flagelam, e livre penetrar nos dons que selam a alma que lhe emprestam toda etérea lava. Ou seja, ser livre da sua condição para conseguir acessar um local, possivelmente, não condicionado à nossa temporalidade, à nossa história, às nossas condições históricas, etc. Ou seja, é quase como um paraíso cristão, livre da humana, da terrestre bava, dos corações daninhos que regelam, quando os nossos sentidos se rebelam contra a infâmia bifronte que deprava. Agora, a relação aqui entre o eu poético com o ser humano, contradizendo essas complexidades do convívio social, né? Livre, bem livre para andar mais puro, mais junto à natureza e mais seguro do seu amor de todas as justiças. O amor tem letra maiúscula, natureza também. Gente, para mim ele está falando muito aqui do paraíso celeste, cristão e etc. Livre para sentir a natureza, para gozar da universal grandeza, fecundas e arcangélicas preguiças. Ou seja, para você ficar lá no céu, de boinha, tomando um coquetel, etc., aproveitando a sombra, a fresca do vento, etc. Para mim é isso. Pouca coisa ele quer, né? Já ali, podem ler, gente. Aqui eu trouxe esse poema para tratar um pouco da questão sensual que os simbolistas trazem, da questão carnal, realmente. Bom, eu vou ler, vai. Ó carnes que eu amei sangrentamente, ó volúpias letais e dolorosas, essências de helitropos e de rosas, de essência morna, tropical, dolente, carnes virgens e tépitas do Oriente, do sonho e das estrelas fabulosas, carnes acerbas e maravilhosas, tentadoras do sol intensamente. Passai dilaceradas pelos zelos, através dos profundos pesadelos que me apunhalam de mortais horrores. Passai, passai, desfeitas de tormentos, em lágrimas, em prantos, em lamentos, em ais, em luto, em convulsões, em dores. Nossa, nem um pouco pessimista, né? E esse daqui é um soneto também. Ok. Nem um pouco pessimista, né, gente? E um pessimista de um ponto de vista do contato carnal. E que não deu certo, né? Bom, mais um poema retratando isso. Esse é o nosso último poeta. Ainda tem, gente, Augusto dos Anjos, mas Augusto dos Anjos, ele é tipo assim, uma pessoa que é considerada ao mesmo tempo final do simbolismo e início do pré-modernismo. Não quis trazer ele hoje aqui, porque eu acho mais interessante tratar ele no pré-modernismo, porque talvez ele tenha sido o único poeta pré-modernista. O único. Antes, por exemplo, do Manuel Bandeira. Ok. Afonso Henrique da Costa Guimarães. Ele nasceu em 1870 e morreu em 1921. Obra marcada pela sensibilidade, espiritualidade, misticismo e religiosidade. Temática voltada para a morte, a solidão, o sofrimento e o amor.
Produção literária apresenta características neorromânticas e arcaias. Obras principais: Centenário das Dores de Nossa Senhora, Dona Mística, Kyriale, Pastoral aos Crentes, de Morte e de Amor e de Morte. Ismalha. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava longe do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu reflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Um minuto de silêncio para a morte da Ismalha. Brincadeira, gente. Ai, que errado brincar sobre isso. Mas a gente está falando sobre a morte de uma pessoa. Só que será que essa morte foi por morte de doença? Foi suicídio? O que será que foi? Não é especificado. Para mim foi suicídio. Eu, enquanto leitor Franklin, indivíduo Franklin, eu acho que foi suicídio, não sei. Mas não vou fazer análise dele não, gente. Vamos para outra. Encontrei-te, era o mês. Que importa o mês? Agosto, setembro, outubro, maio, abril, janeiro ou março? Brilhasse o luar, que importa? Ou fosse o sol já posto? No teu luar todo, o meu sonho andava esparso. Que saudades de amor na aurora do teu rosto. Que horizonte de fé, no olhar tranquilo e garço. Nunca mais te lembrei se era no mês de agosto, setembro, outubro, abril, maio, janeiro ou março. Encontrei-te. Depois. Depois tudo se some, desfaz-se. O teu olhar em nuvens de ouro e poeira. Era o dia. Que importa o dia? Um simples nome? O sábado sem luz, domingo sem conforto, segunda, terça ou quarta, ou quinta ou sexta-feira. Brilhasse o céu que importa, ou fosse o luar de amor? Belezinha, né? Ok, os poetas e os simbolistas, que foram influências deles, são os considerados poetas malditos. Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stephanie Mallarmé. Vamos aos exercícios. Vamos trazer aqui exercícios do parnasianismo. Ok. O parnasianismo brasileiro foi um movimento poético do final do século XIX e início do século XX. Litero musical do final do século XVIII e início do século XIX. Poético do final do século XVIII e início do século XIX. Teatral no final do século XX. Litero musical no início do século XX. Aqui, gente, tipo assim, às vezes a UEL traz umas perguntas muito, tipo, para pegar aquela pessoa que realmente não estudou nada. Nada, 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 nada. Porque para mim não, gente. Tipo, é para todo mundo. Acerta e errar. Poética do final do século XIX e início do século XX. Ponto. Não há relativismo aqui. A UFPE. É incorreto afirmar que, no parnasianismo, a natureza é apresentada objetivamente. A disposição dos elementos naturais, árvores, estrelas, céu, rios, é importante para obedecer a uma ordenação lógica. C. A valorização dos elementos naturais torna-se mais importante que a valorização da forma do poeta. A natureza despe-se da exagerada carga emocional com que foi explorada em outros períodos literários. As inúmeras descrições da natureza são feitas dentro do mito da objetividade absoluta. Porém, os melhores textos estão permeados de conotações subjetivas. Então, essa já é uma questãozinha mais legal. Eu acho, pelo menos, mais desafiadora. Mas a resposta certa é a C.
Porque a valorização dos elementos naturais torna-se mais importante que a valorização da forma do poema? Não, essa é incorreta. Com relação ao parnasianismo, é correto afirmar, é sentimentalista. É correto afirmar, é sentimentalista. Assume uma visão crítica da sociedade. Seus autores estiveram sempre atentos às transformações do final do século XIX e início do século seguinte. Seu traço mais característico é o endeusamento da forma. Seu poeta mais expressivo, Olavo Bilac, defendeu o retorno à arte barroca. Então, essa daqui já é um pouco mais complicada também, mais desafiadora, mas a certa é a D. Porque o seu traço mais característico é o endeusamento da forma. Sim, eu não sei, gente, se o Olavo Bilac defendeu o retorno à arte barroca. Eu acho que não, porque a arte barroca é exagerada. E eles não queriam isso. Eles queriam racionalismo na forma. Ok. Eu acho que eu vou deixar para vocês os poemas simbolistas e os exercícios simbolistas para vocês fazerem. E qualquer coisa me manda uma resposta, etc. Vocês vão ter meu. Eu tô no grupo geral. Aí vocês me mandam quais são as respostas, tá bom? Porque já tá dando horário também. Ok. Essas são as referências que eu peguei e trouxe algumas coisinhas também da faculdade. É isso, tá bom? A aula ficou grande, peço desculpa, mas eu queria abordar bem os dois períodos com vocês. E eu queria trabalhar também um pouco o que é essa alienação deles que os modernistas vão bater de frente depois. E também esse regramento estético, literário, versificado, etc., que o Manuel Bandeira, por exemplo, bateu de frente no poema dele. A gente vai ter duas aulas, eu acho, no mínimo, sobre a geração, a segunda geração do modernismo, porque a gente teve uma produção poética e a gente teve uma produção de romances, de prosa. E a gente precisa trabalhar com os dois de uma forma clara. Ou a aula vai ficar grandona, vocês que sabem. Bom, qualquer coisa, coloca um comentário lá na aula, quando que essa aula for, lá no YouTube, quando essa aula for postada, tá bom? Se vocês preferem que divide em duas ou faça numa aula só, tá bom? Bom, é isso. Tenha um bom final de semana. Bom, não sei se é final de semana, mas acho que a gente só se vê semana que vem. Então, bom final de semana também. Mas é isso. Então, abraço, fiquem bem, estudem, descansem e, por favor, cuidem da saúde mental de vocês. É isso. Grande abraço. Tchau, tchau. Pode